O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fez mais uma manifestação pelo direito de moradia no Palácio dos Bandeirantes. A disputa entre taxistas e motoristas de aplicativos ganha mais um episódio com a proposta de lei 28/2017. A prevenção e o tratamento do câncer ganharam um avanço significativo na última terça-feira. Pesquisadores descobriram novos genes que podem ajudar no combate à doença. Suspeito de improbidade administrativa, o prefeito João Dória começou a ser investigado no último dia 30 pelo Ministério Público. Boa notícia para os motoristas que usam gasolina. O preço caiu 0,2%, mas quem prefere diesel, a notícia não é tão boa. O preço subiu 1,4%. E já começou a campanha de prevenção contra a febre amarela. Não se descuide. O Detran aumentou o período de suspensão da CNH a partir de 1º de novembro. Por isso, tome cuidado com o acúmulo de pontos em sua carteira de habilitação. Mesmo com o término da banda em 1994, o Nirvana continua atraindo fãs. E um pouco da história do grupo pode ser vista na exposição Nirvana, Take Punk to the Masses, em São Paulo. Um bebê foi encontrado dentro de um vagão da CPTM. Esses são os destaques desta terça-feira. Bom dia! Está começando mais um ESPM no ar. Eu sou Sara Higg. E eu sou Walter Niyama. Hoje é dia 7 de novembro de 2017. Você também pode acompanhar este programa pelas redes sociais da Agência de Jornalismo da ESPM São Paulo. Um homem foi preso após abandonar um bebê de 3 meses na estação Brás da CPTM no final da tarde desta segunda-feira. Os passageiros perceberam que o encanador Nailton de Jesus Azevedo, casado e pai de 3 filhos, tentou fugir após deixar o bebê no trem, que é fruto de uma relação extraconjugal. Ele tentou argumentar que não tinha parentesco com a criança, mas foi encontrado pela polícia com a certidão de nascimento dela nos bolsos. A mãe também foi localizada e encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento e alegou que entregou a criança ao pai por não ter condições de criá-la e logo foi liberada. A bebê foi encaminhada para um abrigo provisório e será entregue à doação. Azevedo foi preso em flagrante e deve permanecer em custódia até liberação de um juiz. Vamos agora falar de trânsito. Para ver como está a cidade neste momento, vamos chamar a repórter Carolina Leal, que está de olho em tudo e vai contar para a gente. Bom dia, Carolina. Como está o trânsito hoje? Bom dia, Walter. Bom dia, Sara. E bom dia para você, ouvinte e telespectador do nosso programa. Vamos acompanhar aqui nas nossas câmeras de segurança como está o trânsito. Na Inhamelo, o trânsito é bem intenso na região sul de São Paulo. No Terminal Bandeira, o fluxo corre bem. Já no Sacomã também, fluxo livre, então se você vai optar por esse caminho é uma boa escolha. No Terminal Cachoeirinha também, fluxo tranquilo, sem muitas preocupações para você motorista. E na Marginal Pinheiros também, um fluxo um pouco intenso devido aos 60 quilômetros. E na região paulista, trânsito livre. Agora vamos para a última, Marginal Tietê também, o fluxo corre bem. Eu vou dar para vocês também agora um geralzão que eu preparei para vocês. Na região sul, os corredores têm 11 quilômetros de lentidão, então se você vai optar por essa região, é melhor você repensar. E na região oeste, você encontra menos lentidão, com menos 11 quilômetros. Então vale mais a pena você optar por essa região se você for um motorista. Mas logo depois do nosso jornal, por favor. Agora uma informaçãozinha básica do metrô. Hoje de manhã, durante a manhã, teve uma falha na estação da linha vermelha no metrô Sacomã, mas já está tudo normal, estabilizado, então sem nenhuma interferência na via. É isso. Sara e Walter com vocês. Obrigada, Carol. Você conhece o MTST? No último dia 31, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fez uma marcha em direção ao Palácio dos Bandeirantes. A manifestação foi pelo direito de moradia e contou com aproximadamente 10 mil pessoas. E o futuro do transporte de passageiros por carros particulares no Brasil foi votado no Senado na terça-feira passada.
O que está em jogo é a proposta de lei 28/2017, que retrata um cenário de disputa entre taxistas e motoristas de aplicativos privados, como Uber, 99, Easy e Cabify. Vamos conversar com a repórter Giovanna Spielborgs para entender os desdobramentos. Bom dia, Giovanna! Bom dia, Sara. Bom dia, Walter. O Senado aprovou na terça-feira passada, por 46 votos a 10, o texto básico que regulamenta os aplicativos de transporte individual pagos. A PL visa igualar os aplicativos aos serviços de táxi. Os taxistas defendiam a aprovação e os motoristas de Uber, Cabify, entre outros, a rejeição. A placa vermelha era uma dessas regulamentações, mas ela foi derrubada pelos senadores. Outra coisa que a PL cobrava eram os impostos dos serviços de aplicativo, o que implicaria no aumento do serviço. Muito se fala nos interesses dos taxistas e dos Ubers, mas pouco se ouve a opinião da sociedade, que é quem usa o serviço. Vamos agora conversar com o Arthur, que usa Uber, para saber o que ele acha dessas novas mudanças no projeto. Olá, eu uso Uber algumas vezes por semana. Na realidade é meu principal meio de transporte e ultimamente, principalmente com essas dificuldades aí que a gente está tendo de questão de preços e legislação, eu tenho optado por usar aplicativos que me conectem com táxis que já são regularizados e etc. Até por uma facilidade de faixa de ônibus e esse tipo de coisa. Mas com essa nova aprovação aí, eu acredito que um serviço que estava aí para ser uma coisa acessível, né, vai se igualar às outras tarifas e talvez perca um pouco o propósito. No entanto, proibir esse tipo de saída para as pessoas que estão tentando buscar uma saída nessa economia é uma coisa errada. Outro estudante que também usa bastante Uber é o Vinícius. Ele também vai dar um pouquinho da opinião dele sobre esses impostos que aumentariam no serviço. Eu acredito que é um retrocesso assim, para a sociedade, porque é uma coisa que vem para acrescentar, que é algo moderno, que tem em todos os países do mundo, e aqui a gente não quer aceitar, quer continuar com o táxi, que já é caro pra caramba e que não é bom, porque todo mundo sabe que você está andando de táxi, com Uber, ninguém sabia onde você estava andando, sabe? Então acredito que é um retrocesso isso aí, eu acho que o Estado tem que ser cada vez mais mínimo nessas questões e não agir dessa forma. Obrigada, Vinícius. Bom, é isso, vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa rixa entre táxis e aplicativos. Giovanna Spielborg para SPM no ar. Muito obrigada, Giovanna. Um estudo publicado na última terça-feira em um jornal de ciência americano mostrou a descoberta de 27 novos genes. Mas o que isso significa? Essa análise poderia prevenir o surgimento de mais de 2.000 tumores em 12 tipos de cânceres. Além disso, esse desdobramento pode fazer com que os genes sejam usados para novos tratamentos de combate à doença. E tem mais. Os pesquisadores identificaram 96 novas regiões do genoma que são difíceis de detectar quando um novo tumor surge. E você já parou para pensar que o ar que você respira em São Paulo é como se você estivesse fumando? Respirar esse ar todos os dias pode provocar sérios problemas para a saúde e até levar à morte. Confira agora na reportagem de Gabriela Kita. Em São Paulo não tem muito jeito, né? E eu moro aqui na Paulista, então acho que a poluição aqui é potencializada. Eu tenho todos os problemas possíveis, tenho asma, tenho sempre dor de garganta quando o tempo tá seco, enfim, meu nariz também fica super entupido ou escorrendo. É a mesma coisa, só que não tanto no caso dela. A poluição é silenciosa e, quando vemos, os efeitos que ela causa são irreversíveis. Segundo o Instituto Internacional de Análise e Sistema Aplicado, cerca de 8.000 pessoas morrem na região metropolitana de São Paulo por causa da má qualidade do ar, sendo mais da metade delas só na capital paulista. Esta estudante de Relações Internacionais nasceu em Rio Preto, interior de São Paulo. Passou por Brasília e agora mora há 1 ano e meio na capital paulista, mas foi em São Paulo que ela mais sofreu. Eu percebo o clima aqui, o ar é muito pesado. Eu percebo, por exemplo, eu moro sozinha. Eu varro a casa de manhã, se eu varrer de noite já tá suja de novo, por exemplo. Eu olho os ventiladores, tá sempre cheio de poeira, então, é normal atacar rinite, essas coisas. A poluição do ar reproduz muito do que o cigarro faz. Especialistas calculam que o cidadão paulistano acaba fumando uma média de 2 cigarros por dia só por estar no trânsito. Para o diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo Saldiva, a poluição não apresenta sintomas tão claros como outras doenças.
Quando você tem dengue, tem uma sorologia. Quando você é atropelado, você sabe que foi o carro que bateu. Quando você tem tuberculose, você tem a lesão e o isolamento do bacilo. Então, a determinação da causalidade é muito mais fácil. Então, a gente só colocou essas comparações para dizer que a poluição do ar, ela tem um tamanho maior do que outras coisas que a gente tem políticas efetivas. A poluição do ar nas cidades brasileiras até vem caindo com a saída das indústrias das cidades, mas a frota de veículos aumentou muito. E a soma do número de veículos com o tempo que eles ficam ligados e presos em congestionamentos fez com que a capital paulista apresentasse índice 2 vezes maior que o valor determinado pela Organização Mundial da Saúde para considerar o ar aceitável. O ideal, segundo eles, seria uma média de no máximo 10 microgramas de partículas por metro cúbico, mas São Paulo apresenta 19. Parece que o jeito mesmo é encontrar outros meios de transporte que nos proporcionem mais tempo na rotina e mais tempo de vida. Na última segunda-feira, 30 de outubro, o prefeito João Dória começou a ser investigado pelo Ministério Público por suspeita de improbidade administrativa. Segundo o promotor do patrimônio público, Wilson Tafner, o uso constante da logomarca Cidade Linda tem o papel de fixar a marca registrada do atual prefeito e vincular seus feitos administrativos a seu nome e imagem. Desse modo, faz uma promoção pessoal do político, o que fere o artigo 37 do parágrafo 1º. Já a prefeitura acredita que o slogan não possui qualquer relação pessoal com o prefeito. E o mês de novembro chega com mudanças na cidade de São Paulo, inclusive nas leis de trânsito. A CET anunciou uma nova forma de fiscalização de velocidade. A repórter Camila Fernandes está perto da Avenida 23 de Maio para nos dar mais informações sobre a medida. Bom dia, Camila! Bom dia, Sara, é isso mesmo. A partir desse mês, a CET vai fiscalizar as leis do trânsito, a velocidade média no trânsito na cidade. E uma dessa ideia é acabar com a lei de... acabar com o freio e acelera dos carros na cidade. O motorista que não respeitar essa lei vai receber uma carta da prefeitura que irá cotar pontos em sua carteira nacional de habilitação. É com você, Sara. Obrigado, Camila. E no dia 31 de outubro, a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, divulgou uma pesquisa relatando que o número de agressões contra agentes da própria CET aumentou mais de 20% em comparação com os 9 primeiros meses de 2017 e o mesmo período de 2016. Dá para acreditar? Além disso, a instituição afirmou que o motivo das agressões é sempre o mesmo: os motoristas que perdem a cabeça. Todos os dias, mais de 4 milhões de pessoas passam pelo metrô de São Paulo. A superlotação atinge as 5 linhas, um exercício para quem depende do transporte público numa cidade de 18 milhões de habitantes. Acompanhe agora na reportagem de Juliana Nóbrega. O metrô de São Paulo começou sua história em 1972. De lá para cá, passou a transportar de 300 mil pessoas para 1,1 bilhão de passageiros só no último ano. Realmente é um mar de gente. Só feriado e final de semana aqui é bem vazio. As pessoas sentam, os mais jovens, né? E não se preocupam com o idoso. Isso aí é nossa reclamação. São Paulo tem 12 milhões de habitantes e uma rede metroviária de 71 quilômetros. Ela foi construída há mais de 40 anos e sofre superlotações nos horários de pico e fora deles. Para este engenheiro que trabalhou na construção do metrô na década de 70, o problema da superlotação é que grande parte dos usuários tem que passar pelas principais estações de baldeação. Linhas que deviam interligar as outras linhas. Porque se só tem linha em, vamos dizer, radiais, espinha de peixe, que a gente chama, se só tem linha radial, tudo você tem que andar passando sempre pelo centro de encontro das linhas. Agora, se você tiver as linhas circulares que interligam as radiais, aí você vai de um lado para o outro muito mais facilmente. E aí você não fica andando por toda a cidade para ir de um ponto no outro, você vai direto.
No início de setembro, foram abertas 3 estações da linha Lilás do metrô para facilitar o transporte dos passageiros: Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn. Segundo o governo, a entrega da linha toda está prevista para dezembro de 2017. Eu espero que seja uma questão muito viável para todo mundo e que não fique um caos nas outras linhas e nem atrapalhe o trânsito e que tenha melhorias, que seja bom para todo mundo, né? É gostoso, é lindo, ó. Mil maravilha, não tem o que falar. 100%, nem 100%, 1000% aí. Mais lindo que ficou, mais com detalhe, entendeu? Achei lindo. A linha 5 é apontada como uma das soluções para o descongestionamento do metrô. Ela se tornou uma das alternativas para as pessoas que precisam atravessar a cidade sem que passe pelo centro. Mas ela sozinha não vai solucionar todos os problemas do transporte. Precisa que haja fornecedor de peça a tempo e a hora para o metrô, que o metrô compre a tempo e a hora, ou seja, precisa estar com uma atuação forte na manutenção. Também pudera. 73% das pessoas de São Paulo dependem do metrô e quase metade defende que é preciso haver mais investimentos na área. Paulo é usuário da linha vermelha e conta que já viu brigas por causa da superlotação. Eu já vi casos assim de um brigar com o outro por causa disso, uma mulher grávida ser empurrada. O que acontece geralmente do dia a dia, principalmente das 6 horas em diante, é o que mais acontece. Eu de manhãzinha cedo era mais normal, porque eu entro 6 horas da manhã, eu entrava 6 horas, né? Mas no pico das 4 horas em diante, é lotado. No próximo bloco, confira tudo sobre campanha de vacinação contra a febre amarela. E mais, São Paulo sobe na classificação do Brasileirão e se aproxima da Libertadores. Não perca, é no próximo bloco.